Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda sessão do sexta edição do DCT Virtual Week. Hoje temos connosco o professor Mário Figueiredo. Vou fazer apenas uma pequena, ligeira apresentação do seu CV, porque muito haveria para se dizer, mas é apenas um resumo do resumo. Portanto, o professor Mário Figueiredo é professor de Engenharia Eletrotécnica e Computadores no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, onde tem a cátedra FIDESAI de Aprendizagem Automática e o título de professor distinto do IST. Também é líder do grupo no Instituto de Comunicações. Os seus interesses de investigação incluem aprendizagem automática, optimização e processamento de sinais e imagens. Recebeu várias distinções e prémios, incluindo o Fellow do I3S, Fellow da International Association of Pattern Recognition, Fellow da European Association of Signal Processing e Fellow da European Laboratory for Learning and Intelligent Systems. Recebeu o I3S Signal Processing Society Best Paper Award. Beckel Award, I3S e Pierre de Vigever Award e o EuroCIP Technical Achievement Award. É membro da Academia Portuguesa de Engenharia e membro do correspondente da Academia das Ciências de Lisboa de 2014 a 2018, foi incluindo a lista anual de High Cited Researchers. Professor, muito obrigado por ter aceito este convite para participar nestas nossas edições, que já vai na sexta. A edição desta semana, ou esta semana, versa a inteligência artificial. Portanto, lá tivemos cá o professor Paulo Cortês da Universidade do Minho. Foi muito interessante a palestra, tenho a certeza que irá ser, no mínimo, tão interessante como a do professor Paulo Cortês. Portanto, professor, esteja à vontade, o palco é seu. Muito obrigado. Ok, muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Ouve-se bem? Sim, falar mais alto, ouve-se bem? Ouve perfeitamente. Vou começar a partilhar. E agora ver se vem os slides. Vê-se o slide? Sim. E vê-se o meu rato? Vê-se aqui o rato mexer? Okay. Sim, completamente. Ok, obrigado. Portanto, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu vou fazer uma apresentação que é assim um overview da inteligência artificial numa perspectiva histórica, digamos, e sociológica, e depois na parte final falarei de aplicações e implicações e de aspectos atuais, não técnicos, mas mais de interação entre a IA e a sociedade e outros aspectos relacionados. Tem uma versão, digamos, é uma variante, já dei uma apresentação parecida com esta algumas vezes, ela tem vindo a atualizar alguns aspectos, mas os aspectos históricos obviamente não têm muita atualização, portanto, pelo menos uma pessoa que eu sei que está na audiência, a Ana Paiva já ouviu, pelo menos mais de metade desta apresentação uma vez ou outra. Ok. Obviamente que uma palestra sobre inteligência artificial genérica deve começar por abordar a questão o que é inteligência artificial, e é uma pergunta difícil, não há uma resposta cabal, não é? Porque a própria pergunta anterior, óbvia, que é o que é inteligência, ela própria não tem uma resposta consensual, é um assunto de debate. Se formos ao Wikipedia à procura de uma definição ou dicionário, encontramos lá palavras como capacidade lógica, de abstração, de compreensão, de aprendizagem, de planeamento, etc. Há muitas definições, há muitas capacidades que são associadas, muitas características que são associadas à palavra inteligência. Uma coisa nós sabemos é que os seres humanos consideram-se inteligentes e têm a noção de que essa inteligência reside num órgão, ou pelo menos tem o ponto fulcral num órgão dentro da nossa cabeça, que é o cérebro, portanto 1,5 kg de carne, com cerca de 10 elevado a 11, ou seja, 100 bilhões de neurónios, e 300 trilhões, ou seja, 3 vezes 10 elevado a 13, ligações entre estes neurónios. Como muitas pessoas já argumentam, é o objeto mais complexo que o homem conhece, que existe no universo, pelo menos que o homem conhece. Ou com maior densidade de complexidade, não é? Apenas numa pequena, também numa peça de carne assada, temos toda esta complexidade. Há várias definições do que é inteligência artificial, não é? Do que é IA. Eu vou passar a usar a expressão IA, porque é mais curto, já sabem bem de dizer IA, que é inteligência artificial. Simulação de inteligência por máquinas, é claro que isto assenta na definição de inteligência, que não é muito clara. Comportamento que os humanos considerem como inteligente, ou uma tentativa de uma definição um pouco mais abstrata, é um sistema que percebe o ambiente e toma decisões para atingir um objetivo, que é de certa forma que os seres humanos fazem e que os animais fazem, não é? Tomam decisões em função daquilo que observam no ambiente para atingir um objetivo, que pode ser, nomeadamente no caso dos seres vivos, sobreviver e reproduzir-se. Ora, em termos de sistemas artificiais, nós podemos
olhar para uma máquina que joga xadrez e vê-la como inteligente, porque ela está a reagir ao adversário, ao seu oponente, está a tomar decisões para atingir um objetivo, que é ganhar o jogo, não é? Pode ser de diferentes tipos de jogos. Estes dois exemplos são famosos. Foi a máquina que derrotou o Kasparov, no outro é o caso da máquina, o computador, o Watson ganhou um prémio, ganhou um concurso de cultura geral nos Estados Unidos, o Jeopardy. Ou mais modernamente a máquina que é da DeepMind, que aprendeu a jogar e jogou e bateu os melhores humanos no jogo, no famoso jogo chinês, o Go. Neste caso até foi o campeão era coreano. Os automóveis autónomos, tudo isto são exemplos de ciência artificial, de IA, sistemas que analisam automaticamente imagens médicas para tomar decisões, diferentes tipos, mas se eu levar muito à letra esta definição de sistema que percebe o ambiente e toma decisões para atingir um objetivo, eu também tenho que incluir coisas tão simples como um termostato, não é? O termostato no qual eu regulo para ter a temperatura da minha sala a 23 graus e meio, não é o meu caso, e que percebe o ambiente, ou seja, mede a temperatura e toma uma decisão que é ligar ou desligar o aquecimento para atingir um objetivo que é manter a sala naquela temperatura. Portanto, quando falamos nesta definição tão vaga, podemos estar a considerar desde coisas tão complexas como um ser vivo, como um ser humano, até um simples termostato. E, portanto, há uma gama muito, muito grande daquilo que se pode considerar inteligência artificial. Claro que não estamos interessados nestes casos mais simples, estamos interessados nos mais complexos, e é nesses que vamos focar a atenção. Eu tenho aqui agora a fotografia deste senhor, que eu acho engraçada esta analogia, que é o juiz do Supremo Tribunal de Justiça americano, Potter Stewart, que alguns suponho que nos anos 50, se não me engano, já vai aparecer aí, nos anos 64, tinha que julgar um caso que tinha a ver com se um determinado filme era ou não um filme pornográfico, portanto havia lá uma questão legal acerca disso, e ele no seu acórdão escreveu qualquer coisa como: eu não tentarei definir pornografia, porque é difícil de definir, mas uma coisa é certa, eu reconheço-a quando eu vejo. E o Alan Turing, de certa forma, fez exatamente a mesma coisa para a inteligência. Ele abdicou de tentar definir o que era inteligência e tentou escapulir-se a essa necessidade de definir inteligência da mesma maneira. Ou seja, ele de certa forma usou a frase de cima do juiz Potter Stewart e diz: eu não sei muito bem o que é inteligência, mas reconheço-a quando a vejo. E portanto, embora a filosofia, a psicologia, as neurociências tenham lutado contra esta necessidade de definir inteligência, e o Turing, traduzido aqui para português uma frase de um artigo dele, disse qualquer coisa como: se age, reage e interage como um ser inteligente, então chamemos de inteligente. Nós temos aquela frase portuguesa, não é? Que se anda como um pato e agrasna como um pato, então deve ser um pato. É mais ou menos uma versão disso em termos de inteligência. Portanto, ele diz: não vamos tentar definir, vamos apenas arranjar um teste que nós reconheçamos que reconhece a inteligência. E é o famoso teste Turing, reconheço quando vejo. E o teste Turing provavelmente muitos de vós conhecem, é um teste que se baseia no chamado jogo de imitação. Aliás, o filme sobre a vida do Turing, que há uns anos, não muito, chamava-se precisamente Imitation Game, o jogo de imitação. E a ideia é muito simples, é que há um ser humano que está a interagir com um computador e com outro ser humano, e se o ser humano C não conseguir distinguir qual deles dos de cima é que é o ser humano e qual é que é o computador, se eles forem indistinguíveis, a interação é feita por escrito, que é para não haver questões. Isto foi escrito nos anos 50, não é? Portanto hoje não havia síntese de fala, nem compreensão, nem reconhecimento de fala, nada dessas coisas. Portanto, supostamente era por escrito, que era para libertar o sistema desses aspectos de interação humana, que são obviamente diferentes nos computadores e nos seres humanos. E portanto, este era se eu conseguir construir um computador que consiga convencer um humano que é humano, então é isso que eu chamo de ser um sistema inteligente. Há muita controvérsia, isto é, os filósofos e os cientistas, as pessoas que pensam nesse assunto não aceitam necessariamente isto como um teste, como uma definição válida, ou necessariamente a definição. Há muita controvérsia, muita discussão em torno deste assunto, nomeadamente John Searle deu argumento, há muito, eu não vou entrar por aqui, há um argumento famoso que é o argumento do quarto chinês, não é? Eu posso ter um conjunto de regras, perguntas colocadas em chinês, um conjunto de regras, perguntas e respostas, e uma pessoa dentro do quarto que faz que conforme as perguntas dá respostas, e visto de fora eu posso pensar que o quarto é inteligente, porque ele dá respostas inteligentes às perguntas que eu te faço,
No entanto, ainda não posso dizer que o quarto é inteligência e a pessoa que está lá dentro também não é ela que está a responder às perguntas porque ela não sabe chinês. E, portanto, coloca aqui esta questão, ok, eu posso estar a observar um sistema que está a comportar, visto do exterior, que está a comportar de forma indistinguível de um sistema inteligente, no entanto, é difícil eu admitir que esse sistema é inteligente. Depois há todos os argumentos filosóficos dos zombies, mas eu não vou entrar por aí, é só para chamar a atenção que é um tópico ainda não de todo fechado, em que as pessoas que os filósofos, nomeadamente, discutem. 70 anos mais tarde, isto é um artigo que pessoas que se interessam por este assunto de inteligência, eu recomendo do Dr. Ashton Colega, de um investigador da Google chamado François Chollet, que escreveu em 2019, que se chama On the Measure of Intelligence, em que ele propõe que é que tem um critério mais sofisticado para a inteligência, para medir inteligência ou para definir inteligência, e que inclui também a capacidade que nós temos, por exemplo, de perceber qual é o problema que nos está a ser colocado. Por exemplo, o exemplo aí à esquerda é um exemplo de completion, de completação na imagem. Se eu der aqui uma imagem que tem este tipo de simetria e perguntar ao sistema o que é que falta aqui nestes quadrados pretos, não é? Se eu dizer, ok, o que falta nestes quadrados pretos é isto, não é? Porque se a imagem é simétrica e por uma questão de simetria o que falta ali é exatamente uma versão em espelho do que está aqui ou do que está em cima. Se eu der vários exemplos, eu espero, para um ser humano, o ser humano imediatamente percebe exatamente o que é que falta ali. Aí aqui à parte de baixo, copiar o que está ali para cima, é o que falta, mas simetrizado. Mas para um computador isto é um problema extremamente difícil, porque ele tem que simultaneamente aprender a dar a resposta, mas tem que simultaneamente perceber qual é a pergunta, o que é que está a perguntar aqui. E esse aspecto é difícil. Há aqui outro exemplo, com 3 exemplos, em que um ser humano imediatamente percebe que a resposta é, nestas figuras, encontrar a imagem, a pequenina estrutura que está em maioria, naquele caso aqui há 3 azuis e 2 vermelhos, portanto a resposta é o azul. Aqui neste caso há 4 amarelos, 3 azuis e um vermelho, portanto a resposta é o amarelo, etc. Isto é uma tarefa muito fácil para um ser humano, é muito óbvia, mas para um computador tem que perceber exatamente qual é a pergunta, o que é que está aqui a ser perguntado. E são uma tarefa difícil. Ele propõe uma hierarquia de problemas deste tipo, e ele diz que é preciso dar este salto para considerarmos que uma máquina é inteligente. Outra coisa que ele chama muita atenção, que eu acho muito interessante e muito relevante, que é uma coisa que falta ainda muito na IA, é a capacidade que o sistema tem de reconhecer que é ignorante acerca de algo e tentar informar. Os seres humanos sabem isso muito bem, não é? Se me fizerem uma pergunta de matemática, assim, como é que se resolve uma equação do tipo não sei o quê? Eu sei dizer não sei, e sei dizer, ok, não sei, mas daqui a 15 dias já vou saber. E sei procurar informação e sei informar-me, sei reconhecer a ignorância e sei informar-me de modo a conseguir resolver um problema que não consigo resolver. Isto é uma coisa que na inteligência artificial é preciso. Portanto, a inteligência, de acordo com o François Chollet, é este processo de reconhecimento das limitações, de resolver um problema, de aquisição de conhecimento para aumentar a sua capacidade de resolver problemas. E, portanto, isto ainda estamos muito longe deste tipo de coisas. Ok, voltando outra vez no tempo para trás, tipicamente atribui-se o começo da IA a esta famosa conferência que ocorreu em Dartmouth, organizada pelo John McCarthy em 56, e que juntou aqui um conjunto de pessoas que ficaram famosas na história da IA, nomeadamente o próprio John McCarthy, o Marvin Minsky, está aqui o Claude Shannon, que é o pai da teoria da informação e das telecomunicações modernas, e muitas outras pessoas. É um conjunto de pessoas bastante distinto, digamos assim. 4 destas pessoas que estavam nesta conferência vieram mais tarde a receber o Turing Award. Turing Award é uma espécie de prémio Nobel para a ciência dos computadores, para Computer Science. É o prémio máximo que uma pessoa de Computer Science pode aspirar a receber na vida. E além disso, o Herbert Simon também ganhou o prémio Nobel da Economia, portanto são pessoas que tiveram um grande impacto científico na segunda metade do século XX. E obviamente há ali o Claude Shannon, que provavelmente todos conhecem, não sei se todos conhecem, mas é uma figura completamente fundamental da tecnologia da informação e da revolução da tecnologia da informação e da teoria da informação, de tudo o que veio das telecomunicações na segunda metade do século XX. É uma figura absolutamente central da ciência e tecnologia do século XX. Obviamente, eles são sob ombros gigantes, para usar a expressão do Newton, não é? Pessoas que já tinham vindo a trabalhar em coisas que são os alicerces matemáticos destes assuntos, que eu não vou aqui referir.
mas que, pronto, são esses nomes famosos. Ok, jogos. Eu já vou dizer porque é que os jogos tiveram um papel muito central no arranque da inteligência artificial, porque era visto como por um lado é um bom campo de aplicação e de exemplo da capacidade de uma máquina raciocinar. Jogos, ou quando estou a falar de jogos, não estou a falar de jogo de futebol, não é? Estou a falar de jogo de xadrez, e porque é um ambiente controlado, não é? Com regras muito claras e com base em raciocínio. Era considerado que uma máquina conseguisse jogar com humanos exibia inteligência. Isto começou nesta altura, o Arthur Samuel, que também estava ali, está aqui embaixo à esquerda, não é? Também estava na conferência de Dartmouth. Talvez a primeira coisa assim, de jogos minimamente sofisticada foi um jogo de damas, uma máquina, um programa de computador que jogava damas, que foi desenvolvido pelo Arthur Samuel no final dos anos 50 e foi desenvolvido até o princípio da década de 60. Antes disso já tinham sido desenvolvidas nos anos 50 máquinas para jogar o jogo do galo. O jogo do galo é fácil, porque o jogo do galo é possível listar todas as possibilidades e resolver o jogo exatamente. Aqui levantaram-se várias questões. Houve o Hubert Dreyfus, que era um filósofo na altura, disse que damas, tudo bem, que é um jogo fácil, mas nunca nenhum programa poderá derrotar um humano que seja bom jogador de xadrez. Ele próprio é jogador de xadrez e sucede que poucos anos depois foi derrotado. Poucos anos depois, 2 anos depois, foi derrotado pelo sistema, pelo Mach 6, pelo Mach Hack 6, que se não me engano era da IBM. E portanto teve que engolir as palavras e ser derrotado por uma máquina. Obviamente, famosamente, né, mais tarde, em 97, o Kasparov, que era o campeão mundial, foi derrotado pelo Deep Blue da IBM. E são jogos, todos estes jogos são jogos determinísticos, ou seja, em que há conhecimento perfeito do que é que vai acontecer, não há nenhuma componente aleatória. Também nessa altura, ou em paralelo, que se desenvolveram programas de computador para jogar jogos que têm uma componente aleatória, tal como o Gamão e o Hans Berliner, no final dos anos 70. Ok, como é que um computador joga xadrez? Obviamente que não é muito fácil de explicar, mas é fácil dizer algumas coisas, digamos, genéricas. O número de jogos possíveis de xadrez é absolutamente astronómico. Não é? O Shannon nem sequer é muito fácil de calcular, mas o Shannon, que há aqui atrás, fez uma estimativa famosa que é qualquer coisa como 10 levantado a 120. 10 levantado a 120 é um 1 com 120 zeros à frente. É um número absolutamente astronómico, é muito maior, é 10 levantado a 40 vezes maior do que o número de átomos no universo, é um número incalculável. E, portanto, ao contrário do jogo do galo, por exemplo, o jogo do galo, o número de jogos possível não é muito grande. É possível listá-los todos. Aqui é completamente impossível listá-los todos. Portanto, nenhum jogador, obviamente nenhum ser humano o faz, nenhuma máquina pode fazer, dado estes números, uma pesquisa exaustiva de todas as possibilidades. Quando estamos a jogar xadrez, o que nós fazemos é avaliar a qualidade da posição, se é uma boa posição, uma série de heurísticas, de critérios mais ou menos empíricos ou heurísticos, para avaliar a qualidade da posição, e os jogadores pensam 3, 4, 5, 6, 7 jogadas à frente e não mais que isso. E um bom jogador consegue ter um pensamento um pouco mais profundo, um pouco mais à frente, consegue imaginar na cabeça 2 ou 3 ou 4 jogadas à frente. Um jogador mais ou partidas mais rápidas, porque o xadrez também tem este aspecto de serem partidas mais lentas, depende do relógio, mais rápidas, joga de uma forma mais superficial. Assim. Isto lançou toda uma linha de investigação em máquinas para jogar xadrez, que começou nos anos 50, o Alex Bernstein. Depois a IBM atacou este problema a fundo, porque achava que isto era uma espécie de um estandarte, de um emblemático para a sua capacidade de computacional e de inteligência. Criou um computador especial só para jogar xadrez, que é o Deep Thought, e finalmente o Deep Blue foi a tal máquina que derrotou o Garry Kasparov. Os jogos têm esta característica de serem paradigmáticos da IA clássica, como eu referi há bocadinho, no sentido em que a IA clássica tentava formalizar o raciocínio como uma procura numa árvore de possibilidades. Há aqui uma quantidade de possibilidades que se abrem à minha frente, que eu depois vou ter que reagir conforme, se eu estiver num jogo, conforme a resposta do meu oponente, mas é sempre se eu fizer isto e ele fizer aquilo, então eu faço aquilo. Se eu fizer B e ele responder com X, eu faço C. Então é uma cadeia de decisões determinísticas. E nesta altura via-se muito a IA como sendo formalizável desta forma.
como o problema de resolver problemas como pesquisa numa árvore de possibilidades, numa lista de possibilidades. Para abordar outro tipo de áreas, como por exemplo conhecimento comum acerca de objetos do mundo, desta forma, usando este tipo de ferramentas, criaram-se estruturas para este efeito, como por exemplo as ontologias, as redes semânticas, que eram grafos, e depois que estas coisas cresceram brutal e exponencialmente e tornaram-se incontroláveis. Coisas do tipo dizer que uma baleia é um mamífero e vive na água, um peixe também vive na água, as relações entre objetos e tentar verter para estas estruturas o conhecimento que os seres humanos têm do mundo à sua volta, para que depois uma máquina pudesse pegar nestas estruturas nas quais reside conhecimento e tentar raciocinar acerca deste conhecimento e tirar conclusões. Aqui era fácil, se eu perguntar a este sistema se um urso é um mamífero ou não, está cá escrito exatamente o bear is a mammal. Ou se eu perguntar se o urso é um animal, sim, o urso é um mamífero, e um mamífero é um animal, e portanto o urso é um mamífero. Portanto, este tipo de raciocínios são fáceis. Numa rede, neste exemplo muito pequenino, já tiveram uma coisa destas com milhões e milhões de objetos e relações, e coisa fica complicada. Pronto, eu não vou entrar por aqui, portanto houve muito trabalho nesta área e este era o tipo de inteligência artificial clássica que se fazia nos anos 60, 50 e 60. Em paralelo com isto agora é outra linha de trabalho, que depois veio a fundir mais tarde, outra frente de trabalho que tem muito relevante para a inteligência artificial moderna, é a cognição, digamos, a percepção, a visão. Isto começou, de certa forma, o trabalho primordial nesta área. Obviamente as pessoas trabalhavam em visão na altura, mas o trabalho mais seminal é do Hubel e Wiesel, nos final dos anos 50, que estabeleceram as redes neuronais para o sistema visual e que perceberam que no sistema visual humano, ou dos macacos, ou dos primatas, ou dos mamíferos em geral até, quando trabalham com gatos, existem uma série de receptores que são sensíveis a determinadas estruturas nas imagens, do tipo linhas ou pontos rodeados. Portanto, há células no sistema visual humano, nomeadamente na retina, que são sensíveis por detectar determinadas estruturas, por exemplo, linhas. E depois há uma hierarquia de células desse tipo. Por exemplo, se eu perceber que há uma série de linhas lado a lado, então provavelmente há uma linha mais comprida e consigo, depois, agrupando estas primitivas visuais, consigo inferir que está ali um objeto determinado, um retângulo. Portanto, estes senhores foram seminais nesta área, foram fundamentais. E ao mesmo tempo, já mais atrás, mas continuando até esta altura, portanto, todo este sistema que está aqui, toda esta visão do Hubel e do Wiesel, assenta no conhecimento que havia na altura, de que o sistema nervoso humano e dos animais em geral é baseado em neurónios, e que estes neurónios são capazes de fazer um determinado tipo de computação, que é basicamente receber impulsos de outros neurónios que estão ligados e basicamente somá-los e decidir se a soma está abaixo ou acima de um determinado limiar. É um pouco mais que isso. E portanto, estes dois trabalhos em conjunto estabeleceram as redes, digamos, os alicerces, digamos, estruturais e computacionais para a visão, para o sistema visual dos animais. Está aqui o esquema do que é um neurónio, do McCulloch-Pitts, o modelo McCulloch-Pitts, é basicamente isto aqui, não é? Ele recebe informação de outros neurónios a que está ligado, soma tudo, compara a soma com um determinado valor, e se o valor estiver acima de um determinado limiar, então a saída é 1, dispara, se estiver abaixo não dispara. É um modelo muito simples. Estes senhores aqui da esquerda, Hubel e Wiesel, ganharam o Prémio Nobel da Fisiologia, uns anos mais tarde, por estas descobertas, e portanto isto foi um trabalho extremamente influente nesta área. Por esta altura, outro alicerce fundamental para estas evoluções foi o fundador da cibernética, aliás o inventor da palavra cibernética, o que importou a palavra cibernética, que ela existia no grego, para esta área, que é o Norbert Wiener, que era famoso professor do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, e que foi a pessoa que, de certa forma, que inventou e matematizou e formalizou a ideia de retroação, de feedback. Né? Os sistemas, para se comportarem como nós queremos, têm que ter feedback. E hoje em dia é absolutamente crucial. Não? Isto já se conhecia, por exemplo, as máquinas a vapor. As máquinas a vapor têm sistemas de feedback para manter a sua rotação. Mas ele matematizou, formalizou, estudou isto a fundo, e era um visionário, era um dos grandes matemáticos do século XX,
escreveu o famoso livro Cibernética, que tem este subtítulo na controle e comunicação no animal e na máquina, e cuja aqui na sobrecapa, na publicidade de venda na altura, isto é a versão original dos anos 40, diz, traduzindo para português, um estudo de vital importância para psicólogos, fisiologistas, engenheiros eletrotécnicos, engenheiros de rádio, sociólogos, filósofos, matemáticos, antropólogos, psiquiatras e físicos. Portanto, esta ideia de que conhecer estas ideias de retroação, de controle e de comunicação é absolutamente fundamental para estudar qualquer sistema complexo. As sociedades, todas elas são baseadas em sistemas de controle e sistemas de comunicação. Sem comunicação e sem controle, nenhuma sociedade, nenhum sistema complexo funciona. Portanto, para perceber como é que funciona uma sociedade, para perceber como é que funcionam as pessoas, para perceber tudo, é preciso ter algumas ideias acerca deste assunto, e, portanto, o Norbert Wiener foi absolutamente central nisto. Isto está extremamente, portanto, uma dos aspectos interessantes do Norbert Wiener foi ele que levou McCulloch and Pitts, que estavam aqui no slide anterior, né, as pessoas do modelo de neurónio para o MIT. Com base nesta ideia de retroação e com o modelo de McCulloch and Pitts, o Frank Rosenblatt juntou as duas coisas e criou o primeiro algoritmo de aprendizagem para a rede neuronal. Neste caso, a rede neuronal, chamar-lhe rede é um exagero, porque era só um neurónio, não é? E a ideia é que eu consigo aprender como é que um determinado neurónio deve somar as suas entradas para tomar uma determinada decisão, se eu lhe apresentar muitos exemplos e depois fizer este error feedback, se eu fizer retroação, ou feedback em inglês, do erro, para corrigir os pesos com que cada uma das entradas é ponderada na soma. E esta ideia de retroação, de mandar informação para trás para corrigir as entradas, está alicerçada nas ideias do Wiener, e, portanto, isto aqui é um culminar de duas ideias, o modelo de neurónio do McCulloch and Pitts com as ideias de controle e comunicação e retroação do Wiener, que estão nos alicerces destas coisas. Nesta altura havia um grande otimismo acerca de onde é que isto podia parar, não é? Há o livro, vimos há pouco, Herbert Simon, que foi o Turing Award e ganhou o Prémio Nobel da Economia. Tem este livro de 1965, que se chama The Shape of Automation for Man and Management, Management and Man, e onde ele dizia, logo na abertura do livro, dentro de 20 anos, portanto, seria nesta altura em 85, as máquinas serão capazes de fazer qualquer tarefa humana. É claro que era demasiado otimista, não aconteceu. O Marvin Minsky, que também estava lá na Dartmouth Conference, em 67, escreveu dentro de uma geração, ou seja, qualquer coisa como 1990, o problema de criar a inteligência artificial estará resolvido. É claro que não estava, nos anos 90 não estava resolvido. Em 85 não é verdade que as máquinas eram capazes de fazer qualquer tarefa humana. O próprio Rosenblatt, o criador do perceptrão que vimos no slide anterior, era extremamente ambicioso e dizia que tem uma máquina que era capaz de simular o cérebro humano, e que ele era tão otimista que dizia que os perceptrões, portanto essas máquinas que ele criava, poderiam ser capazes de ser lançadas para outros planetas como exploradores autónomos. Obviamente que isto não aconteceu, pelo menos ainda não aconteceu desta forma. Era um grande otimismo. Isto, reparem que isto é meados dos anos 60, 65, 66. Muito poucos anos depois, 1969, o próprio Minsky, que tinha escrito este livro tão otimista, escreveu um outro livro, em conjunto com o Seymour Papert, que era um investigador desta área, chamado Perceptrons, que até foi relativamente mal interpretado como tendo uma visão extremamente negativa desta abordagem chamada conexionista, ou da abordagem baseada em redes neuronais. Notar que o Marvin Minsky era um defensor da abordagem simbólica, desta abordagem baseada em raciocínio simbólico, do tipo que era usado para jogar xadrez. Ele era muito descrente da abordagem conexionista e tentou basicamente mostrar que os perceptrões, havia problemas muito simples que eles não conseguiam resolver. E isto foi visto que teve um impacto extremamente negativo. Na mesma altura, o governo inglês encomendou um relatório também que ficou famoso, que é o Light Hill Report, um bocadinho mais tarde, em 72, 3 anos mais tarde, que também foi muito negativo, e disse não, as descobertas feitas até hoje não produziram os efeitos prometidos, os impactos prometidos, e portanto estas duas publicações tiveram um impacto negativo muito forte,
e houve uma travagem a fundo. Eu vou saltar aqui um bocadinho esta parte aqui, vou passar um bocadinho. Houve uma travagem a fundo e criou aqui o chamado primeiro inverno da inteligência artificial. Portanto, tudo o que vimos até agora estava aqui, neste primeiro bump de entusiasmo. Não é? No final dos anos 60, no princípio dos anos 70, houve estes dois livros que foram muito negativos e criaram um arrefecimento muito grande, aí os chamados o Winter. Não é? Nos anos seguintes houve um recrudescimento de interesse por causa de um grande interesse nestas técnicas chamadas de expert systems, sistemas periciais, então a década seguinte, 70, 80. Sistemas periciais, basicamente, sem entrar em grande detalhe, o que são sistemas que incluem uma base de conhecimento, no qual um perito, digamos um médico, verteu todo o seu conhecimento sobre uma determinada área da medicina e ao qual um utilizador pode fazer perguntas. E depois existe aqui algo chamado motor de inferência que consegue extrair conhecimento desta base de conhecimento para responder a perguntas. Isto houve um grande entusiasmo, achou-se que isto ia resolver todos os problemas. Houve enormes investimentos, a maior parte das empresas grandes investiram nesta, 2/3 das empresas do Fortune 500, que são as maiores empresas americanas, investiram nesta área. No Japão criou-se um programa nacional para investir nesta direção e iam criar um novo computador especialmente desenhado para trabalhar nestes sistemas. Mas este entusiasmo durou pouco mais de uma década e caiu de novo a pique, porque viu-se que era muito complicado. E era muito complicado essencialmente porque não é nada óbvio como é que um perito consegue colocar numa base de conhecimento todo o seu conhecimento. Há uma dificuldade muito grande de explicitar conhecimento, de extrair conhecimento de um perito humano. E, portanto, houve todo este boom de interesse aqui nos expert systems, mas depois, como a coisa não foi tão bem sucedida como se esperava, houve o segundo inverno, no final dos anos 90. E agora estamos, só para esclarecer aqui uma coisa, o que quer dizer GoFi, a chamada era Good Old Fashioned AI, só para pôr isto em contexto histórico do que é que estava a acontecer mais ou menos por esta altura no resto do mundo, aqui, ou no resto do mundo, não, no resto da sociedade, mas isto é em todo o mundo. Não é? No final meados dos anos 80, final dos anos 80, houve a generalização dos computadores pessoais. No princípio dos anos 80 apareceu na Europa, na Inglaterra, o famoso ZX Spectrum e os Sinclairs. No princípio, no 82, 83, se não me engano, apareceu o IBM PC, o primeiro computador pessoal com um preço razoável que podia ser comprado por pessoas e que as empresas compraram em grandes quantidades. Por esta altura também surgiu a internet, né, final dos anos 80. Foi a queda do muro, portanto foi o fim do Império Soviético, ou talvez não. E depois houve o terceiro boom, em que estamos agora ainda, que é o boom do machine learning. Então, nesta altura, nos anos 90, meados dos anos 90, foi quando apareceram estas grandes empresas baseadas em machine learning, a Amazon, a Google, o Facebook, o YouTube, o Twitter e muitas outras, portanto, mais ou menos por esta ordem. O Google e a Amazon e a Google antes de todas, o Facebook, o YouTube e o Twitter, já nos anos 2000, já no século XXI. Que deram origem a todas estas áreas, umas boas, outras más, não é? Veículos autónomos, mas também armas autónomas, drones e também muitas outras coisas. Portanto, eu vou agora falar um bocadinho desta parte. Portanto, o terceiro boom é baseado no machine learning, na aprendizagem automática, que de certa forma pode ser visto como a solução para este problema. Como é que eu posso ver o livro de um perito que tem que informar e criar uma base de conhecimento e aprender, por uma máquina, a aprender diretamente das observações do mundo, sem ter que ser ensinada por um perito. Okay? Portanto, a aprendizagem automática já vem desde os anos 50, já se sabia que essas coisas existiam desde os anos 50 e que era possível abordar as coisas dessa forma. O próprio Arthur Samuel, que já apareceu aqui mais atrás como criador do primeiro jogo para jogar damas, define a aprendizagem automática como uma área de estudo que visa dotar os computadores de capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Este aspecto é que era o fundamental. O sem ser explicitamente programado é fundamental porque é muito difícil programar um computador para resolver um problema muito complexo. Para um jogo é relativamente fácil porque as regras são claras e o objetivo é indiscutível. Programar um computador, por exemplo, para compreender uma imagem ou para interpretar uma frase é muitíssimo mais complicado porque não há uma resposta óbvia e eu próprio, quando o faço, não sei muito bem explicar como é que o faço. Há muitas áreas na aprendizagem automática. O nosso colega Pedro Domingos, que é professor, agora já não é, mas era professor nos Estados Unidos até há poucos anos e, entretanto, saiu da universidade,
Tem este livro interessante em que ele divide as pessoas que trabalham em machine learning em 5 tribos, não vou explicar aqui muito em detalhe o que são, e tem uma visão geral sobre esta área, que é interessante. Há muitas abordagens diferentes. Uma delas é a chamada abordagem bayesiana, probabilística, que formula todo o problema usando linguagem de teoria das probabilidades. Eu não vou falar, já estou a tomar muito tempo, então não vou saltar este slide, já muito tempo. Mas depois o verdadeiro boom atual que temos hoje em dia, deu-se com a explosão das redes neuronais. Já vimos atrás um bocadinho, né? Com o Lock and Pitts, o modelo, neurónio, pesos, retroação, capacidade de aprender a partir de exemplos. O perceptrão, o primeiro exemplo, 1957, e depois houve, digamos, os founding fathers, os pais desta área, que a trouxeram até à sua fase moderna, que são basicamente o Terence Sejnowski e o Geoffrey Hinton, que criaram a famosa Boltzmann Machine, em 83, o John Hopfield, que ainda está investigador ativo ainda, tem 90 anos, suponho, e ainda continua a trabalhar, outra vez o Geoffrey Hinton aqui, o Yann LeCun. Estas 3 pessoas, portanto, o Hinton, o LeCun e um outro que não está aqui nas figuras, que é o Joshua Bengio, ganharam um Turing Award também por este assunto. E em 98, o Yann LeCun criou o primeiro sistema que era capaz de ler automaticamente dígitos em trabalho para a AT&T. A AT&T é uma empresa de telecomunicações americana, e era um sistema para ler, era um sistema que era vendido à banca para fazer leitura automática de cheques, dos dígitos da quantia no cheque. Este é o primeiro exemplo de uma rede neuronal a funcionar numa aplicação prática e com excelente desempenho. É considerado um dos momentos, assim, o chamado momento watershed, momento cascata, nesta área, foi em 2012, portanto, em 2009. Em 2009 foi criada uma competição na área de computer vision, que consistia em tentar classificar imagens, um conjunto de 20 milhões de imagens, em 14 milhões de imagens, de 20 mil categorias diferentes, que é disponibilizado, porque a pessoa pode ir buscar essas imagens. E há uma competição que consiste em desenvolver sistemas capazes de classificar as imagens, dada uma imagem, dizer qual é a categoria da imagem. Se é uma imagem de um cão, dizer que é um cão. Se é uma imagem de um barco, dizer que é um barco. Este é o ImageNet. E em 2012 houve um grande salto, por exemplo, ainda estas barras representam a taxa de erro, né, nesta classificação. Houve um salto muito grande de 11 para 12, 25% de erro para 16% de erro, com a introdução da primeira rede neuronal que foi utilizada para este fim, que era o AlexNet. E nos anos seguintes, não muitos anos depois, de 12 para 16, em 4 anos, a taxa de erro, que vinha lá atrás dos sistemas tradicionais, na ordem dos 28%, 25%, saltou para 3%. Hoje em dia até é bastante mais baixo, é 1,tal%. Em redes neuronais extremamente complexas, com milhões e milhões de parâmetros, milhões e milhões de exemplos. Estas redes modernas têm centenas de milhões de parâmetros e são treinadas em milhões de imagens, têm um peso computacional gigantesco, mas são usadas, muito usadas em certos contextos. Por exemplo, todas as imagens que cada um de nós carrega no Facebook ou no Instagram são classificadas por várias deep networks para muitos objetivos. Por exemplo, uma das coisas que eles têm são redes que classificam se a imagem tem ou não conteúdo violento ou tem ou não conteúdo pornográfico, por exemplo, para serem classificadas automaticamente, para serem rejeitadas. Eu vou saltar este slide também, porque não há mais tempo. Bom, 60 anos mais tarde, o ponto em que estávamos há 2 ou 3 anos é este, em que, com base em redes neuronais profundas, e juntando isto a tudo que vinha de trás do objetivo de jogar jogos a nível humano, temos hoje que em praticamente todos os jogos em que é possível pôr uma máquina a aprender a jogar, as máquinas derrotam os humanos, e mais interessante do que isso, conseguem aprender a derrotar humanos sem nunca ter jogado com humanos. Portanto, no sistema desenvolvido pela DeepMind, que é uma empresa que pertence à Google, é Londres, famosa, eles treinam a máquina, pondo a máquina a jogar com ela própria, e conseguem derrotar qualquer humano. Então é um avanço. Uma questão importante é quão longe estamos da biologia. Estamos muito longe da biologia, muito longe da biologia, ainda muito mais ineficientes. As redes neuronais em 2019 grandes têm qualquer coisa como 150, 200. Hoje em dia há muito maior, há redes neuronais com mais de 1 bilhão de parâmetros. No entanto, se nós olharmos para a biologia,
Nós temos, por exemplo, a pequenina minhoquinha, que é a C. elegans, que tem 300 neurónios apenas, e que vive e reproduz-se e desloca-se e alimenta-se com o sistema nervoso extremamente, muitíssimo mais simples do que qualquer uma destas redes animais. E, portanto, para pormos em perspectiva quão eficiente é a utilização das redes neuronais na biologia versus nos sistemas artificiais. Só abrir aqui, eu vou só tentar falar mais 5 ou 10 minutos. Posso falar mais 5 ou 10 minutos? Está tudo bem? Com certeza. Um bocadinho mais acá. Vou aqui abrir um parênteses para falar um bocadinho de tecnologia, porque estas revoluções todas que temos vindo aqui a ver no desempenho foi suportada em várias revoluções tecnológicas que estavam a acontecer ao mesmo tempo. E eu agora vou passar rápido nisto. Uma delas foi a revolução tecnológica nas comunicações móveis. Isto aí é uma evolução dos aspectos dos telemóveis desde os anos 90 até à atualidade. Não é? A atualidade, isto é 2015, mas hoje em dia os telemóveis continuam a ter esse aspecto. Portanto, de 90 a 2015, são apenas 25 anos, não é? A evolução nos telemóveis foi absolutamente impressionante. Não é? O telemóvel hoje não é bem telemóvel, é um pequeno computador que faz dezenas de coisas. Também faz chamadas telefónicas, mas essa é a menor das coisas que ele faz. As vendas de smartphones, em 2021, as vendas de smartphones é mais de 2 bilhões no mundo. Portanto, é um objeto completamente que inundou o mundo totalmente e que acabou com outros ramos de negócio, como por exemplo as vendas de câmaras digitais, de GPS portáteis, de tocadores de MP3, tudo isto desapareceu, não é? As coisas todas desapareceram porque os telemóveis fazem isto tudo num só objeto. O número de utilizadores da internet tem vindo a crescer, isto também só vai até 2016, mas o crescimento continua dessa forma, tem vindo a crescer de forma absolutamente imparável, não é? Os números hoje, isto é atualizado do ano passado, neste momento há qualquer coisa como 4,7 bilhões de utilizadores de internet no mundo, 60% da população do mundo é utilizador de internet. Destes 60% destas pessoas, 92% utilizam a internet essencialmente com dispositivos móveis e passam qualquer coisa como 7 horas por dia na internet. É média, é um número absolutamente assustador e impressionante. Só no ano passado, o aumento do número de utilizadores de internet foi qualquer coisa como 330 milhões de pessoas a mais 7%, o que seja, é basicamente a população dos Estados Unidos a mais, como utilizadores de internet só num ano. Okay? E estas pessoas toda esta utilização gera uma quantidade de dados absolutamente inacreditável, não é? Que inclui vídeos, fotografias, onde é que as pessoas estão, o que é que compraram, o que é que viram nas redes sociais, o que é que pesquisaram, com quem é que falaram. Portanto, tudo isto deixa um rastro de informação e de dados absolutamente brutal. Não é? E, portanto, nós estamos inundados, o mundo está inundado nesta informação gerada pelo facto de que a maior parte da população do mundo está a aceder à internet e fazer coisas. Isto faz com que haja este crescimento do número de dados. Portanto, uma coisa que é característica dos crescimentos exponenciais é que 90% vai ser sempre, se o crescimento exponencial se mantiver, é sempre verdade que 90% dos dados que existem foram gerados nos últimos 10 anos. E o crescimento entre 2010, numa década, o crescimento foi qualquer coisa como 50 vezes. É uma coisa absolutamente estrondosa, não é? Isto foi, em termos tecnológicos, isto foi baseado em parte na Moore's Law. A Moore's Law, o Moore previu que a capacidade de computação dos computadores, em termos de computação por segundo, iria duplicar a cada 2 anos, acho que é mais ou menos o número. E tem-se vindo a manter-se até 2017 ou 2018. Por exemplo, entre 95 e 2015, a capacidade típica do que eu consigo ter num computador aumentou qualquer coisa como 1 milhão de vezes, a preços mais ou menos constantes. O que significa que se os automóveis tivessem evoluído desta forma, um automóvel hoje em dia que nós usamos custaria qualquer coisa como menos de €1 e eu só tinha que pôr gasolina uma vez quando o comprasse e dava para o resto da vida. Portanto, a evolução tecnológica nesta área da computação não foi de todo acompanhada pela evolução tecnológica noutras áreas. Uma outra evolução que não é tão falada, mas provavelmente é ainda mais espetacular e mais relevante, foi a queda do custo de armazenamento. Okay? Se nós olharmos aqui para 1990, por exemplo, eu pagava qualquer coisa como, aqui para 90, pagava qualquer coisa da ordem entre 1 e $10 por megabyte de armazenamento. Hoje em dia, aqui eu pago qualquer coisa como $0,00001 por cada megabyte de armazenamento. Portanto, o armazenamento
de dados é eventualmente gratuito, não é? Nós hoje em dia, nós guardamos as fotografias na nuvem e as coisas todas na nuvem e as pessoas quase não pensam no limite do armazenamento. É como se não existisse, não é? É quase como se houvesse infinita capacidade de armazenamento. Já ninguém se preocupa muito com isso. Claro que as empresas têm que se preocupar, mas os utilizadores não. E para perceber qual foi o impacto disto, depois é preciso, obviamente, seguir a máxima follow the money, seguir o dinheiro, onde é que estava, porque é que isto aconteceu. E, obviamente, é porque há interesses económicos muito grandes em torno disto. Portanto, com a expansão na internet, os dados tornaram-se super abundantes, o conteúdo tornou-se super abundante. Enquanto que nos anos 80 era interessante ter, por exemplo, uma pena em que eu guardava música e era difícil, eu tinha que pedir a um amigo para me copiar os ficheiros MP3 de um álbum que eu gostava de ter. Isso hoje em dia é completamente irrelevante. Não é? Eu encontro tudo o que eu quiser na internet, a questão é procurar e saber onde é que está. Portanto, o conteúdo deixou de ter valor, o que passou a ter valor foi a capacidade de o procurar. E aí quem ganhou este salto foi a Google, porque o Google é o mestre da procura, eles é que nos ajudam a procurar as coisas. E, portanto, a ideia absolutamente genial da Google foi monetizar a procura. Como é que eu consigo fazer dinheiro ajudando as pessoas a procurar coisas? E pronto, depois daqui surgiram as redes sociais, que se baseiam neste paradigma de ajudar a procurar coisas, nomeadamente a Amazon, não é? Que é basicamente uma plataforma que nos ajuda a procurar coisas, ou que nos sugere coisas que nós precisamos estar interessados em comprar. Portanto, estas empresas, eu vou também saltar aqui para a frente, estas empresas deram um salto brutal na economia. Esta tabela está aqui, mostra as 10 maiores empresas em termos de capitalização bolsista de 2008 para 2018. Portanto, em 10 anos, as empresas que estavam no top 10 das empresas mais valiosas do mundo mudaram completamente. Acho que não há nenhuma que se tenha mantido. Eram de empresas de petróleo, de equipamento elétrico pesado, etc., ou mesmo de comunicações móveis, para empresas baseadas. Agora não posso, peço desculpa. Empresas baseadas nesta ideia de plataformas, desde da Google, da Microsoft, da Amazon, da Facebook, e neste momento são as empresas mais valiosas. Houve aqui uma modificação completa do panorama das grandes empresas mundiais com base nisto. Todas estas empresas são suportadas em aprendizagem automática, em inteligência artificial, em aprendizagem automática, é só o motor destas empresas, eu posso dar rápido. Fechei o parênteses, e agora eu se calhar tinha aqui uma secção final que tem a ver com aplicações e desafios, que anda um bocadinho mais no princípio. Eu vou saltar isto, vou só dizer quais são aqueles em que vou falar e depois se quiser podemos discutir durante a conversa. Portanto, tenho aqui algumas aspectos, são a utilização de inteligência artificial para o bem, por exemplo, aqui que tem a ver com combate à pobreza, para as ONGs, para apoio a populações remotas. Na medicina, é uma área absolutamente central da utilização de inteligência artificial hoje em dia, que levanta aspectos éticos, etc. Eu posso referir, e que posso referir aqui, depois posso notar. Os deepfakes, a capacidade de gerar imagens e conteúdo que é indistinguível de imagens reais. O texto artificial indistinguível de texto gerado por humanos. Utilizações, digamos, malévolas de inteligência artificial e de machine learning, o famoso caso do Cambridge Analytica, usado para tentar manipular eleições e o referendo do Brexit. Os aspectos éticos que estão em torno destes assuntos. Há aqui uma experiência muito interessante que eu gosto de referir, que é a chamada a máquina moral. Depois posso falar se alguém tiver interesse na máquina moral. E pronto, e acaba aqui com a imagem do buraco negro, para referir que a imagem do buraco negro também foi construída utilizando inteligência artificial, e está ali colocada, sobreposta com o Sol e com a órbita de Plutão, que é o planeta mais distante do Sol, só para termos uma ideia de quão pequenino é o sistema solar comparado com o buraco negro. Obrigado. Eu fico por aqui, tenho estes outros assuntos no fim, se quiserem podemos depois conversar sobre eles. Peço desculpa ter esticado um bocadinho o tempo.
Nada, professor, muito obrigado. Até podia ter esticado mais tempo, porque estava a ser tão interessante, até é pena ter Eu havido posso, este, eu posso este voltar corte. atrás e... Ter este corte. Não, mas fica já lançado o desafio para uma próxima sessão. Portanto, o professor já vai contar com um convite meu para uma próxima sessão para isto. Já agora, se o professor pudesse despartilhar, digamos assim, a tela, que era para Já ficarmos está. todos juntos. Pronto, eu iria então abrir aqui uma sessão de perguntas-respostas, 10 minutos, ou aquilo que acharem por bem. Só pedia se ligavam a câmara e o microfone e faziam uma pergunta, ou então só o microfone e fazia uma pergunta. Portanto, dou agora a palavra à assistência para quem quiser colocar alguma questão. Não há questões. Parece que está tudo com dificuldade. Eu faço então a primeira questão, um pouco até mais filosófica do que propriamente técnica ou prática, que é a seguinte: portanto, nos dias de hoje, com toda esta azáfama e todo este novo mundo e esta maravilha da inteligência artificial, com os machine learning, os deep learning e todas estas novas técnicas, a pergunta que eu colocava ao professor até era um pouco mais e até pegando em toda esta resenha histórica que fez, que foi excelente, quando é que será o próximo inverno e porquê? Eu acho que não vai haver próximo inverno, não é? Porque neste momento temos uma situação que nunca tinha acontecido antes, não é? Que é que as maiores empresas do mundo estão todas profundamente investidas nisto. E, portanto, o modelo de negócio moderno, a Amazon, estava ali aquele desenho, eu passei a correr, a Amazon neste momento tem mais mercado do que todos os outros vendedores americanos de supermercados, todo junto, é uma empresa absolutamente astronómica, não é? Todo o modelo de negócio deles, digamos, todo o seu funcionamento, desde os sistemas de recomendação para as pessoas, porque é que vão comprar, até a gestão dos armazéns, a logística, como é que eles despacham, tudo isso é baseado em inteligência artificial e é aprendido e, portanto, a mesma coisa no Facebook, não é todo o algoritmo, o famoso algoritmo do Facebook ou do Twitter ou do Instagram, que são empresas que faturam quantidades astronómicas de dinheiro, não é? São baseadas em inteligência artificial e, portanto, nunca tinha acontecido este peso. Quando houve o segundo inverno, não é? Houve empresas empresas grandes que investiram nos chamados sistemas periciais, mas aquilo nunca teve grande impacto no seu negócio, por isso é que aquilo caiu, não é? Aquilo não serviu para aquilo que eles pensavam que ia servir. Aqui não, aqui o próprio modelo de negócio foi montado em cima desta capacidade de fazer isto. E, portanto, eu acho que não vai haver nenhum inverno. As expectativas eram superiores àquilo que era a realidade. No fundo, é um bocado isto. Ou então também se pode-se inferir que as universidades não sabem fazer negócio, não é? Porque não conseguiram impor a regra, não é? Impor a novidade para que o mercado pudesse agarrar essa mesma novidade, não é? Mas eu acho que é uma tecnologia que ainda não estava madura, não é? Para Pois, isso. não sei se alguém quer dar continuidade com uma pergunta. Mas todos estes avanços foram, tudo o que está subjacente a esta revolução atual veio das universidades, não é? Portanto... Era só uma provocação. Mas já agora, também há outra questão que me parece interessante, que até foi um bocadinho aflorada ontem com o colega Paulo Cortês, que é sempre as questões éticas, não é? Portanto, uma das questões era o problema dos carros autónomos, quer dizer, há tecnologia para isso, mas na prática e no fundo o inverno pode cair aí, não é? Porque a questão é, apesar de haver a tecnologia, apesar do desenvolvimento já estar muito, muito avançado, há sempre aquela questão, se eu mato primeiro a pessoa que vai a conduzir ou a pessoa que se atravessa na estrada. Portanto, tinha uns slides sobre isso, mas não deu tempo. Sim, isso é um posso conversar um bocadinho sobre isso? Isso é um problema, isso é especificamente para a condução autónoma, não é? Uhum. Ou para coisas do tipo, sempre que houver decisões que afetam a vida de pessoas, não é? Levantam-se essas questões éticas, nomeadamente, obviamente, na condução autónoma de forma mais espetacular, não é? Mais visível, não é? Os slides que eu tinha até têm uma experiência muito interessante, que é chamada Moral Machine, que eu tinha nos slides, que é uma experiência feita por um grupo, acho que é do MIT. Criaram um sítio que era uma página de web, onde as pessoas, qualquer pessoa do mundo, podia ir lá e era colocada confrontada com situações. Está aqui um carro, eu posso mostrar o slide. Uhum. Força. Estás a ver?
Uhum. Ok, the moral machine. A pessoa confrontada com esta situação, que é assim, ok, está aqui um carro e estão duas pessoas a atravessar a passagem, eu não consigo travar, e posso escolher entre matar esta pessoa ou matar, mas consigo desviar. O que é que faço? E a pessoa tinha que decidir, ok? E é confrontada com situações deste tipo, ok, vou no carro, estão aqui três pessoas, três idosos, eu não consigo travar, mas consigo desviar-me contra um bloco de cimento. Se eu me desviar, morrem as pessoas. Portanto, esta caveira aqui significa que morrem estes. Né? Se eu me desviar, morrem estes. Se eu não me desviar, mato estes. E as pessoas eram colocadas perante, escolha uma das duas. Tem que escolher uma. Não há como não escolher. E, portanto, houve mais de 40, isto continua, na altura em que eles escreveram o artigo, já havia 39 milhões de escolhas, de 233 países do mundo todo. E eles analisaram a maneira quais são as preferências que as pessoas dão. E os resultados são extremamente interessantes, acho eu. Portanto, isto é, quanto maior for a barra, aqui, maior é a preferência para o lado direito. Ok? Por exemplo, aqui uma coisa óbvia, aqui é... eu vou dar o exemplo do primeiro. As pessoas têm mais preferência por não fazer nada. Okay? Eu sinto-me menos responsável por uma coisa se eu não fizer nada do que se eu fizer uma coisa e matar. Portanto, houver duas pessoas igualmente equivalentes, eu prefiro matar, as pessoas preferem matar uma que resulta de eu não fazer nada do que se eu desviar e matar a outra, porque sinto-me mais ativo na consequência. Okay? Depois há uma ligeira preferência por poupar os pedestres versus poupar quem vai no carro. Há uma ligeira preferência por poupar mulheres versus homens. Há uma ligeira preferência por poupar pessoas que estão em forma do que pessoas que são gordas. Há uma preferência por poupar crianças versus pessoas de idade. Okay? Há, obviamente, uma preferência por poupar mais pessoas do que se for uma pessoa só no carro, mais vale não matar três, matar. Há uma preferência ainda mais forte, obviamente, por poupar humanos versus poupar animais. Mas isto é mais ou menos óbvio. O que não é óbvio é que é possível agrupar a maneira como as pessoas responderam no mundo todo, agrupá-las em três grandes grupos, que eles decidiram chamar os ocidentais, os do sul e os dos orientais. Depois está aqui como é que isto está repartido em termos de religiões. E há resultados extremamente interessantes. Há aqui um que eu costumo chamar a atenção, é este. No Ocidente, há uma preferência por poupar os jovens versus poupar os idosos. No Oriente, essa preferência pura e simplesmente não existe. Porque é uma cultura, tipicamente, pensando nos japoneses, tem um grande respeito pelos idosos e não dão preferência às crianças. Se tiverem que escolher entre um idoso e uma criança, matam a criança e poupam o idoso. Portanto, há aqui estas variantes. E, portanto, se eu tiver que programar um carro autónomo para tomar estas decisões de acordo com aquilo que são as normas éticas de uma sociedade, vou ter que o adaptar a diferentes sociedades que têm normas éticas diferentes. Portanto, acho que é um estudo absolutamente fascinante. Tem muito mais. Estou só a arranhar a superfície. Tem muito mais coisas interessantes este artigo. E para quem se interessa por estes aspectos éticos, acho que é absolutamente uma leitura essencial. É muito interessante mesmo. Isso também, por outro lado, do ponto de vista de negócio, leva aqui a várias, digamos, setores ou até vários patamares, não é? No fundo, acaba por ter que configurar o carro em função da zona geográfica onde se encontra, não é? Pronto, esse é um dos problemas. E agora, um bocadinho também dentro desta linha, se pegássemos e fizéssemos aqui a ponte com a guerra que estamos a ver hoje, ou que estamos a assistir hoje, também podíamos, em vez de ter pessoas a morrer, ter máquinas ali a matarem-se umas às outras, não é? Portanto, todas estas questões estão muito relacionadas e têm todas muito a ver hoje em dia com a condução autónoma, com os mísseis, com os carros telecomandados, com os drones, com todas essas coisas. Portanto, já agora só numa perspectiva mais de predição, pousando digamos, a nomenclatura do machine learning, né, de predição, o que é que prevê para daqui a 10 anos, para daqui a uma década? Como dizia já não sei quem, o meu amigo Link gosta muito de citar, que eu não sei quem é que dizia, acho que era o Yogi Berra, não é, que dizia que é difícil fazer previsões, especialmente acerca do futuro. Daqui a 10 anos, neste tipo de coisa, eu acho que daqui a 10 anos é provável que já haja condução autónoma. Okay. Uhum. Os Tesla já têm condução autónoma, só não têm porque não é, porque o aspecto legal não está resolvido. Não é?
Mas há muitos, a maior parte dos carros já têm coisas tipo assistência à travagem e seguimento de linhas e avisam quando saem da estrada. Portanto, já há muitos aspectos quando são autónomos nos automóveis modernos. Mas eu acho que daqui a 10 anos vai haver quando são autónomos. Na guerra é mais difícil prever, não sei. Não sei porque há vários atores, não é? Provavelmente, não sei, aquilo que é legal, por exemplo, num país europeu não é a mesma coisa que é legal usar na guerra na China ou na Rússia, e portanto, não sei, não me arrisco a fazer previsões em termos de guerra. Acho que é uma pessoa que escreveu uma pergunta. Sim, era isso que eu ia fazer a pergunta. Penso que Fernando Lagoa, obrigado pela pergunta, que diz o seguinte: considerando o excesso ou a contínua dependência de tecnologia, internet, IA e as constantes tentativas de roubo de dados, gostaria de saber se o seu professor considera ou não que os modelos de segurança não estão a conseguir acompanhar o que seria exigível, dada a natureza dos dados a proteger, assim como a preparação ou a preocupação que deveria existir para os proteger. Pois, isso é um aspecto muito interessante. Eu não sou especialista de proteção de dados, mas acho que isso é um aspecto muito importante. Eu acho que aí o aspecto fundamental, e a pessoa que faz a pergunta aflora isso, é a preocupação e a preparação. É as pessoas, é uma questão de educação e é importante que as pessoas saibam a que é que se expõem, não é? Quando estão a usar estas coisas e tenham consciência de que estão a ser, de que tudo aquilo que fazem está a ser registado e que as pessoas têm uma certa tendência a esconder-se atrás do seu próprio anonimato, no sentido de dizer, ok, mas quem é que está interessado em saber aquilo que eu fiz? Não é? Eu não sou importante, eu sou irrelevante, portanto não me interessa. Não é? Mas por uma questão de princípio, as pessoas devem ter cuidado com aquilo que fazem. E se todas as pessoas tiverem esta preocupação com a sua privacidade, com a reserva dos seus dados, isso coloca necessariamente pressão sobre quem tem que fazer a legislação. Se as pessoas não estiverem atentas, isso nunca vai ser uma questão muito importante. A Europa é pioneira nesse cuidado com essas coisas, não é mais nos outros países avançados. Há quem seja muito crítico dessa preocupação que a Europa tem com isso, achando que é um entrave ao desenvolvimento. Há quem discorde disso. Não é? Portanto, é uma questão política, é uma questão de interação. Em termos tecnológicos, é sempre a questão é complicada, não é? Portanto, depende. Eu tinha aqui um exemplo também muito engraçado, que eu acho que é engraçado e que é muito revelador, que tem a ver com estas interações complexas que se dão entre estes sistemas baseados em inteligência artificial, com base no facto de todos nós temos telemóveis e, portanto, tudo o que nós fazemos está a ser tracked, e a forma como as pessoas reagem para se adaptar a isso. Aqui um exemplo que costumo mostrar, até porque eu vou mostrar, porque eu acho que é só numa nota humorística, acho que faz rir um bocadinho. Onde é que está agora? Onde é que estão os slides? Os slides. Ok, deixa-me ir para trás. Ok. E eu desafiava as pessoas a tentarem descobrir o que é isto que está aqui. Isto é um sistema, é um baloiçozinho com um telemóvel. Okay? Isto é a reação de pessoas inteligentes a, digamos, uma utilização abusiva do facto que o telemóvel pode saber coisas como, por exemplo, quantos passos é que eu dei. Na China, o sistema de saúde, não é? Que as pessoas têm que pagar um seguro de saúde, faz um desconto às pessoas que deem mais que 10 mil passos por dia. Então as pessoas inteligentes disseram, ok, se eu tenho que dar mais 10 mil passos por dia, está aqui um sistema que dá mais que 10 mil passos por dia que o meu telemóvel. E o problema está resolvido, não é? Portanto, as pessoas criam-se aqui, digamos, loops de interação entre os sistemas de inteligência artificial e de monitorização da atividade das pessoas, e as pessoas a reagir a esses sistemas, que às vezes dão reações inadvertidas e imprevistas. Um exemplo também muito interessante é conhecido que é possível, agora já acho que já não funciona, com o Waze ou com o Google Maps, que tem informação de tráfego e recomenda para onde é que as pessoas vão ir em função do tráfego. Em certas circunstâncias aquilo pode gerar engarrafamentos, porque faz recomendações que não são as mais corretas para as pessoas evitarem. E até há quem tenha usado isso com fins artísticos, para gerar
padrões de tráfego artificialmente. Houve um artista que faz umas instalações de arte contemporânea e o que ele fez foi pegar num carrinho de mão e pôs lá não sei quantas 1000 telemóveis, todos com o Waze, a trabalhar, que simula um conjunto de 1000 automóveis a passar na mesma rua. Né? E depois ele registou no computador, que tinha alguém a trabalhar com ele, a alteração no padrão de recomendação de tráfego que se criou nos mapas daquela zona e considera isso como uma forma de arte criada com a interação entre uma ideia maluca que ele teve, não é? Um sistema de inteligência artificial que está a influenciar a população, as pessoas à sua volta, a comportarem de determinada forma, como exemplo de como há interações complexas entre estes sistemas e as pessoas que estão a ser monitorizadas por um lado e que estão a utilizar por outro. Então há aqui uma série de interações muito interessantes e às vezes muito inesperadas. São esses tipos de exemplos, ou estes pequenos exemplos, que me levam a crer que, por muito que seja o desenvolvimento da inteligência artificial e das máquinas, nunca vão superar aquilo que é imprevisível e o que é o ser humano, não é? Do ponto de vista da criatividade, a criatividade, pelo menos nos próximos anos. Não é? Não tão cedo. Não tão cedo. Mais alguma questão? Professor, muito obrigado mais uma vez por ter aceito este meu convite para participar nesta sexta série de palestras. Como disse, a meio da sua apresentação, fica já convidado para uma próxima, portanto, e tem testemunhas aqui que está gravado. Isto quase que me faz lembrar a palestra de ontem, a palestra hoje do professor Mário Figueiredo, e presumo, tenho quase a certeza da professora amanhã da Ana Paiva, quase que diria, então, de dar uma brincadeira, que estaríamos na Conferência de Dartmouth de 1965 com a qualidade daquilo que tem sido mostrado aqui nestes dias. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Obrigado a todos pela vossa participação e amanhã cá estaremos às 5 da tarde com a professora Ana Paiva. Muito obrigado. Ok, boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde.